Quando a Petrobras sobe o preço então, do etanol, a margem, e sobe o preço na bomba e sobe também o ICMS. Então, é uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia que faz com que o preço da gasolina esteja aí a 7, o diesel aí a 5,30, o GLP aí acima de R$ 100 o botijão de 13 quilos. Né? O povo brasileiro não tem condições de pagar esse valor. Isso, o impacto, né? O efeito desses preços básicos da economia aí na inflação, né, por exemplo, é gigantesco. Né? Então, a gente precisa realmente ter uma redução nos preços para o consumidor. Né? Então, agora vamos pensar como é que os países atuam para que as suas populações sejam beneficiadas pelo aumento do preço do petróleo, quando esse país é exportador líquido de petróleo. Né? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Grandes exportadores líquidos de petróleo. Né? Então, vamos pegar aqui os países do Oriente Médio, né? Vamos pegar a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Irã. Né? Todos eles, a produção é controlada pelo Estado e o Estado estabelece qual que é o preço que a população vai pagar. Né? E como o Brasil, né, tem o pré-sal, que é mais produtivo do que os poços desses países, não seria nenhum absurdo, né, o Brasil também assumir o controle. Né? Recomprar as ações da ADR, as ADRs, as ações representativas das ADRs na Bolsa de Nova York, fechar o capital, comprar todas as ações na Bolsa de Valores e a Petrobras ser uma empresa pública. Né? Isso é absurdo? Não. Eu, particularmente, até defendo isso. Né? Mas isso não é razoável. Né? Vamos dizer, isso não é razoável porque se o Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda, né, em tese, né, sequer recomprou as ações na Bolsa de Nova York, sequer recomprou as ADRs na Bolsa de Nova York, então imagina tornar a Petrobras uma empresa pública. Empresa pública dita uma empresa 100% estatal, né? Ou pelo menos como era na época do monopólio, só com acionistas brasileiros. Nós vamos recomprar as ações dos estrangeiros, que tem 43%. Né? Então, nós temos um componente realmente seríssimo, até de soberania. Quando a gente tem 43% dos acionistas, dos donos da empresa, 43% do capital social e de acionistas estrangeiros, tem um componente aí de soberania sério. Mas eu não vou entrar nessa discussão, né, porque realmente talvez não haja nem espaço, né, para essa discussão no momento, né, apesar de eu estar conversando com pessoas do Partido dos Trabalhadores, né, para que pelo menos recompre as ADRs. Né? Mas então o cenário é esse. Né? Qual que é o cenário brasileiro? É de uma empresa, né, que está sendo destruída, né? Ela já está destruída, porque ela, na minha visão, também teve muitas vantagens, não vamos chamar de vantagens, né, na exploração do pré-sal. Eu não tiro os méritos da Petrobras, e principalmente da engenharia. Né? Já que nós estamos no clube de engenharia, né, se tem um grande mérito, são os engenheiros e os geólogos, que levaram à descoberta do pré-sal. Mas, para mim, a descoberta do pré-sal está ligada aos grandes técnicos que a Petrobras formou ainda na época do monopólio. Mas o fato é que o pré-sal foi descoberto. Bem, na descoberta do pré-sal, ali realmente era um divisor de águas. A gente podia ir para um modelo, né, por exemplo, dos países árabes, onde o Estado vai controlar a produção. Ou a gente poderia ir para um modelo russo. Né? O modelo russo, você tem várias empresas, você tem uma empresa grande que é privada, que é a Lukoil, e tem duas estatais, a Gazprom e a Rosneft. Ou você poderia ir para o modelo norueguês, onde você tem uma empresa pública que é investidora, que é parceira da Statoil,
né, que hoje chama Equinor, onde o Estado é investidor. O Estado é o grande parceiro da Equinor na Noruega, né? Mas o fato é que o Brasil não foi para nenhum desses três modelos. Ele foi para o modelo de partilha de produção, com muitas vantagens, na minha visão, para as empresas, inclusive a Petrobras. Então, se a gente pegar hoje o pré-sal, né, o pré-sal ele é dominado pela Petrobras e pelas parceiras da Petrobras, e o pré-sal é uma mina de dinheiro, né? É uma mina de dinheiro tão grande que a administração da Petrobras justifica a destruição da Petrobras porque tem os campos aí gigantes do pré-sal de alta produtividade. Aí ele fala, ó, eu vou vender refinaria, eu vou vender a BR, eu vou vender a NTS, eu vou vender a TAG, destruíram a Petrobras e falam, não, nós vamos investir no pré-sal, nós vamos ser uma empresa de exploração e produção e vamos também vender metade do parque de refino, 8 refinarias, 3 já foram vendidas. Então, no português, assim, bem claro, a Petrobras já está bem destruída, né? E está na lista aí de vendas, a participação acionária na Braskem, então a Petrobras sai também do refino, já saiu da energia elétrica, já vendeu as termoelétricas, está alugando ou arrendando as fábricas de fertilizantes nitrogenados, os terminais de GNL, já vendeu a TAG, que todos os gasodutos da região norte-nordeste, já vendeu a NTS. Então, a Petrobras já é uma empresa bem destruída, né? Sob o argumento de que tem que investir no pré-sal e que a Petrobras é uma empresa de exploração e produção. Eu, particularmente, acho essa visão um absurdo, né? E dói na gente, né? Dói porque eu, de certa forma, o Ricardo e o Rubim, né, Rubim, nós trabalhamos na construção da Petrobras, desse maior projeto nacional de desenvolvimento. Ver a Petrobras ser reduzida a uma empresa de grandes reservatórios na Bacia de Santos, com 5 refinarias, 4 em São Paulo e uma no Rio, vendendo tudo, saindo de toda a produção no Amazonas, no Nordeste, na Bahia, no Espírito Santo, em Águas Rasas, né, na Bacia de Campos, Garopa, Enxova, que é o início da produção offshore da Petrobras, né? Isso dói muito na gente, né? Dói muito na gente, mas a gente tem esperança, talvez, de reconstruir esse maior projeto nacional, né? Mas não realmente não vai ser uma tarefa muito fácil essa reconstrução da Petrobras, né? Mas então eu, né, como eu tenho esse viés aí de trabalhar no Congresso, na consultoria legislativa, né, eu tenho que fazer uma proposição legislativa para reduzir o preço dos combustíveis, acabar com o PPI, mas considerando toda a situação atual, né? A situação atual que é gravíssima, né? Então, a situação atual eu classifico como um dos piores modelos tributários do mundo. E quando o modelo tributário é muito ruim, quem sofre é a população, né? Aí você fala, mas por que a gasolina é tão cara? Porque a população paga tributos altíssimos na gasolina, né? Tanto tributos federais, como o PIS, COFINS e CID, como o ICMS. E quem paga é a população. A Petrobras fala que paga, né? Eles põem lá nas apresentações dele, né, que eles pagam. Não pagam. Quem paga é a população. E o modelo tributário muito ruim, por quê? Porque é um modelo exportador. Nós temos no Brasil um modelo exportador de petróleo bruto. E a Petrobras também se utiliza desse modelo exportador de petróleo bruto, né? Por que é um modelo exportador de petróleo bruto? Então, vamos pegar o custo, né? Vamos pegar o segundo trimestre desse ano. Então, nós estamos falando de um custo total de produção da Petrobras. E quando eu falo da Petrobras, eu não falo só da Petrobras, eu falo das empresas que são parceiras da Petrobras.
Porque se a gente pegar Tupi, pegar Sapinhoá, Libra, que hoje chama Mero, essas empresas são parceiras e o baixo custo da Petrobras beneficia as parceiras dela, né? Então, nós temos aí um custo de produção, né, somando tudo, né? Custo operacional, que a gente chama de lift cost, participações governamentais, depreciação, amortização, exaustão. Se a gente considerar tudo, nós estamos falando aí em $33 por barril. Esse é o custo de produção do petróleo. Se a Petrobras pode vender, isso dados do segundo trimestre, se ela pode vender a 65, hoje já está até aí a mais, 75, 80, né? E ela tem um lucro aí da ordem de 100%, né? Então, é um lucro altíssimo, né? Então, a Petrobras tem privilegiado a exportação de petróleo. As empresas que são parceiras da Petrobras, eu sequer ouvi elas falarem em refino no Brasil. Então, a Shell é a grande parceira da Petrobras, é a Shell. A Shell é a segunda produtora de petróleo no Brasil, exporta, né? Não fala em investimento em refino, como Shell Brasil Limitada, e nos últimos 3 anos sequer pagou imposto de renda, porque ela deu prejuízo nos últimos 3 anos aí. Né? No ano passado, ela deu um prejuízo de 6 bilhões de reais. Né? Mas como ela deu prejuízo, se ela pagou participação especial junto com a Petrobras, nos campos que tem pagamento de participação especial, e a participação especial é um percentual sobre a receita líquida. Então, não há como a Shell não ser lucrativa no Brasil. Ela é lucrativa. Mas o Brasil talvez tenha a pior legislação do mundo na questão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Então, o nosso modelo é um modelo exportador, porque na exportação do petróleo, você também não paga imposto nenhum. Você não paga nem ICMS, não paga PIS, COFINS, ICMS, não paga nada. Então, as empresas estão aí produzindo petróleo com uma rentabilidade altíssima e pagando de fato, né? De fato, o que a Shell realmente paga, por exemplo, a Shell, mas as outras também que são parceiras da Petrobras, a Petrogal, a Total, a Repsol, elas pagam realmente royalties e participação especial. Isso, de fato, elas pagam. Mas a gente sabe que, realmente, em termos de país, a contribuição dos royalties e da participação especial ela não é capaz de gerar bem-estar da sociedade brasileira como um todo, porque está muito concentrado na União, mas principalmente nos estados confrontantes, que são chamados de produtores, principalmente o Rio de Janeiro e os municípios do Rio de Janeiro, né? Então, realmente, não é como um imposto de renda que você transfere 46% para estados e municípios, né, a partir do Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos Municípios, que privilegia os municípios mais pobres do Brasil, por exemplo, que vivem do FPM, e dos estados mais pobres que vivem do FPE. Então, nós temos o pior modelo tributário do mundo. Né? Partindo do princípio que a Petrobras nunca vai ser uma empresa pública, porque nem com o Getúlio ela foi uma empresa pública, ela já nasceu uma sociedade de economia mista. Então, isso é um sonho, né? Um devaneio. Mas eu sonho, eu acredito, se dependesse de mim, eu realmente teria uma posição bem mais radical. Né? Mas, pelo menos, a compra das ADRs. Mas mesmo nesse cenário péssimo, né? Que é um cenário de parceria e de alta rentabilidade das empresas, você tributar a exportação, você alivia para o povo brasileiro. E o povo brasileiro passa a ser beneficiado do alto preço. Porque hoje é o pior cenário do mundo. Nenhum país no mundo com reservas como o pré-sal e com poços e com campos tão produtivos pagam tão caro. A não ser a Noruega, mas que não tem produtividade, que não tem reservatórios gigantes. A plataforma continental da Noruega não dá para comparar com o pré-sal brasileiro. Mas lá, tudo bem, porque a população tem uma renda altíssima. Por quê? Porque lá o Estado investe e
tem um fundo gigantesco que tem uma alta renda. Com relação à capacidade de comunicação, né? Nós temos no Brasil, né, Zé Eduardo, um problema seríssimo que é de comunicação, né? Eu tive a oportunidade de fazer doutorado na Inglaterra, de morar um tempo e de ver o que é uma discussão, né, numa campanha eleitoral, né, o que são as universidades, o que são as associações, né, o que são os sindicatos, o debate é de alto nível, uma população informada na Inglaterra, na Escócia, na Noruega, na Europa, né? E a população brasileira realmente... Nós talvez tenhamos a pior mídia do mundo, né? Eu realmente considero a mídia brasileira uma coisa assim, de dar tristeza à mídia brasileira, né? Então, essa capacidade de comunicação, a gente também, né? Por isso que eu louvo tanto o Clube de Engenharia, né? O Clube de Engenharia, realmente, toda a sociedade brasileira devia estar engajada na discussão do pré-sal, como o povo boliviano esteve engajado na discussão do gás da Bolívia. E o Evo Morales reestatizou, renacionalizou, colocou a Petrobras, né, como prestadora de serviço ao povo boliviano. Isso aconteceu na Bolívia, mas por causa da mobilização popular, do conhecimento, da informação. Né? O povo boliviano sabe que o gás, eles têm gás. O povo brasileiro não sabe o que é pré-sal, o que é Búzios, não sabe nada. O povo é totalmente alienado politicamente. E o Partido dos Trabalhadores contribuiu muito pouco na formação do povo brasileiro, de levar informação, formação cidadã ao povo brasileiro, apesar do grande mérito dos avanços que nós tivemos, né? A correlação de forças, né, Paulo? Realmente, você conhece muito bem, né? Quantas vezes nós estivemos juntos lá no Congresso, né? Você sabe que eu estou aqui falando e tudo, discutindo, propondo, né? Mas eu não tenho ilusão nenhuma, né? Que o imposto de exportação jamais vai ser aprovado no Brasil, né? Não há como, né? Nós temos um país que realmente privilegia o capital, né? E em detrimento do povo brasileiro. O povo brasileiro, eu acho que eu devo morrer sem ver o povo brasileiro participar da riqueza do país, né? Porque o povo brasileiro nunca participou da riqueza do país, né? Então, foram todos os ciclos aí de recursos naturais. É cana, é ouro, é minério de ferro, é petróleo, potenciais de energia hidráulica, todos os recursos naturais, depois vai ser potencial eólico, solar. O povo brasileiro vai ficar de fora porque nós temos a elite, né? A elite brasileira realmente é das mais cruéis do mundo, né? E quem identifica bem isso é o grande Darcy Ribeiro, né? Que realmente, olha, nós realmente... O Brasil não é nação, não é para os brasileiros, os brasileiros estão alienados, estão à margem. Quem manda no Brasil são os europeus brancos e o povo brasileiro, né? E eu, né, sempre gostei muito aí da ideia do socialismo moreno, né? Assim como eu gosto muito da ideia do socialismo indígena da Bolívia, né? Lá na Bolívia, os 70% dos indígenas assumiram o poder na Bolívia com o Evo Morales. Eu não acredito que os morenos, né, os 70% ou mais de morenos, que eles cheguem um dia a assumir o poder no Brasil. E aí nós vamos entrar em tudo, não é só imprensa, não, né? O Supremo Tribunal Federal permite que a Petrobras venda mais de 200 bilhões de ativos, que assista à destruição da Petrobras e que 230 bilhões sejam vendidos sem licitação, com apoio do Tribunal de Contas da União, com apoio do Supremo Tribunal Federal, com apoio da mídia, com apoio dos empresários, com apoio sem participação da sociedade civil, das associações, dos sindicatos, das universidades, né? É por isso que eu acho tão bonito o Clube de Engenharia estar tentando promover essa discussão, né? Porque Então, o problema do Brasil é seríssimo, né, Paulo? Então, eu não tenho... Mas o que eu falo é o seguinte, eu faço a minha parte, né, Paulo? Então, eu continuo aqui, né? Eu te conheci lá naquela época, eu era contra aquele modelo de partilha mesmo, né?
Eu fui contra o leilão de Libra. Né? Você pegar um leilão de Libra, que todo mundo apoiou, eu falei, mas a Petrobras tem 40% só da União. Então, tem lá 20% a Shell, 20% a Total, 10% uma chinesa, 10% outra chinesa. Só sobra dos 40% da Petrobras, 4 vezes 4, 16%. Então, só 16% é Brasil. Então, o fato de a Petrobras se dar bem não me satisfaz. A Petrobras pode se dar bem em Lula, eu não vou estar satisfeito porque o povo brasileiro não vai... se o povo brasileiro não estiver se dando bem, e não está, né? Com relação ao Fundo Soberano, né? Realmente, se a gente pensar o Rio de Janeiro como uma Noruega, né? O Rio de Janeiro podia realmente ter um fundo soberano. Por quê? Porque você pode ter uma renda muito alta, né? E para uma população pequena. Então, você realmente... Mas o problema é que eu não vejo o Estado do Rio e os municípios do Rio como produtores de petróleo. Eu vejo os municípios como confrontantes e afetados. Eu acho que o Rio de Janeiro deve receber muito mais que os outros, assim como os municípios do Rio de Janeiro devem receber mais que os outros, mas não na proporção que é hoje. Então, quando a gente tinha a bacia de Campos, né, as ortogonais da linha de base abriam lá em Campos, e Campos recebia, já há muito tempo, mais de R$ 1 bilhão por ano. Então, até Campos poderia realmente fazer um fundo lá para o município, né? Mas agora, com o pré-sal, já deslocou. Né? Hoje, o foco do pré-sal, os confrontantes estão ali, Niterói, Maricá, acho que Saquarema. Eles vão receber mais de 1 bilhão. Talvez Maricá receba 2 bilhões no ano. Né? Aí vem a pergunta, isso é justo? Eu, particularmente, não acho justo. Por quê? Porque ele é confrontante com Búzios, com Lula. Eu sinceramente, eu não, com todo respeito ao povo de Niterói, ao povo de Maricá, né? Eu não acho. Né? E o Rio de Janeiro também recebe muito mais. Né? Então, os royalties, por exemplo, coisa aí de 60%, 65% dos royalties ficam para o Rio e para os municípios do Rio. Né? Não, e outros estados e municípios também, mas o principal estado realmente é o Rio de Janeiro. Eu acho que isso não é justo. Né? Eu acho que a presidente Dilma errou muito. Né? Ela cometeu um erro gravíssimo. Houve realmente um equívoco dela, da ministra Carmen Lúcia, quando concedeu aquela liminar. Agora, acho um absurdo também, não todo mundo vai receber a mesma coisa. Né? Também acho um absurdo. Mas o fato é que, como está hoje, de fato, o Estado do Rio ele recebe, vamos dizer, 33% dos royalties. O Estado do Rio recebe 40% da participação especial. Você realmente pode formar um fundo soberano no Rio de Janeiro, de maneira que você tenha realmente uma reserva, né, para o Rio, quando acabar. Tem a transição energética daqui a 30 anos, o Rio de Janeiro ainda vai estar se beneficiando do fundo soberano, que é o que está acontecendo na Noruega. Então, o fundo da Noruega tem 1 trilhão. Pode acabar a era do petróleo, eles vão usar a estatal norueguesa, por exemplo, a Equinor. É uma grande investidora em equipamentos, em grande exportadora. Tem a Aker, que está aqui no Brasil, e grande investidora, tem o maior projeto eólico do mundo, offshore. Está entrando até em energia solar no Brasil. Né? São cabeças, né, que não dá para... Você não consegue comparar realmente a Noruega com o Brasil, né, em termos de civilizatório. Né? Então, lá eles têm um fundo soberano. Eu acho que é fantástico. Acho que a Noruega está se preparando para o futuro, né, muito bem. Agora, no Brasil, as carências também são tão grandes. Né? Você fala, não, eu não vou colocar num fundo soberano aqui porque... eu tenho aqui necessidades muito urgentes aqui de saúde pública, de educação, de construção de ponte, de estrada. Né? Então, é uma situação também muito diferente. Mas eu acho muito louvável a iniciativa do governo do Rio
E eu tenho acompanhado um pouco, né, o debate aí da criação do Fundo Soberano, né? Eu acho que é uma iniciativa positiva, né? Paulo, vamos tentar encerrar? São 20 horas e 15 minutos. Palavras finais para você? Então, as palavras finais minhas de um grande agradecimento mesmo, né? Da oportunidade de estar aqui, né? De estar com vocês, né? É uma honra muito grande, né? Exaltar a engenharia, né? Nacional, né? Nós, engenheiros e geólogos, né, Rubinho, né, Latijê, que trabalhamos lá na Petrobras, né, que ajudamos a construir aquela coisa fantástica, né, que era referência e ainda é referência. Né? Hoje está muito ligado à exploração e produção em águas profundas, mas a Petrobras já foi referência em tudo. Né? E a gente vê essa empresa destruída, né? O que dói mais também é vê-la ser destruída com o apoio da sociedade, dos letrados, né? Porque os não letrados estão à margem. A gente realmente tem um problema de comunicação seríssimo, né? E os não letrados estão à margem dessa discussão, né? Mas os colegas meus, né? Colegas meus que estudaram, né? Nas melhores universidades do Brasil, que passaram nos concursos públicos, né? Ter essa visão liberal, né? E essa visão entreguista, né, de país, né? Assistir à destruição da Petrobras sem reação nenhuma. Né? Você vê que a Petrobras foi destruída, a BR distribuidora foi vendida a preço de bolsa por um preço ridículo. Né? E não houve reação nenhuma da sociedade, da imprensa, das associações, de ninguém. Né? Isso dá uma tristeza profunda na gente. Eu acho que o Zé Eduardo colocou muito bem, né? O problema da comunicação no Brasil. Isso pode ser tema para novas palestras, especificamente sobre essa destruição, essa força destrutiva aí. É uma força destrutiva muito. Né? De onde vem essa força? O Gessé Souza fala que é a elite do atraso. Né? Eu acho que é realmente a elite do atraso, uma elite realmente entreguista. Né? Tem interesses aí. Né? Então, a gente fica muito triste. E quando a gente tem uma oportunidade como essa aqui no Clube de Engenharia, a gente só tem a agradecer a vocês, viu? Agradecimento mesmo, sincero.